Fala, gente boa! Beleza? Você está no curso The Great Reset, a outra face, ou a nova face da da nova ordem. Bom, é o seguinte, vocês que estão no Geopolítica Premium, muito obrigado pelo apoio constante de vocês. Não sei se vocês estão aqui na modalidade mensal. Se estiver na modalidade semestral, eu aconselho ir para anual ou vitalício. Se você está me assistindo do YouTube, eu já vou te falar o seguinte, eu estou disponibilizando como um bônus para vocês que são meus apoiadores do canal do YouTube, há um tempo que eu prometi e estou cumprindo, que eu colocaria os cursos, algumas aulas dos cursos do Geopolítica Premium, eu iria disponibilizar para os membros do canal. Então, independente da modalidade que você escolheu ali como membro, todos têm acesso. Todos os membros do canal do YouTube têm acesso a esse curso. Essa é a aula 2. Eu vou pedir a vocês do YouTube para, se possível, vão para o Geopolítica Premium, porque eles estão perseguindo o meu canal aqui, reduziram o alcance em quase 70%, a fase está bem complicada, mas eu vou me manter na mesma pegada, com o mesmo objetivo, o mesmo foco, e até onde Deus permitir, eu tenho certeza que não são esses caras por trás do algoritmo, é até onde Deus quiser, até onde Ele permitir, eu vou estar aqui no YouTube. Mas tem alguns conteúdos, algumas coisas que eu não posso falar aqui. Então eu aconselho a todos os membros do canal, se conseguirem manter a inscrição aqui como membro, beleza, mantenham, mas façam um esforço para também estarem no Geopolítica Premium. É importante, porque lá, inclusive, vai ter uma aula, quando eu falar lá para a aula, mais ou menos a 8ª, 10ª aula, que é a penúltima ou última aula, eu vou falar sobre The Great Reset, o grande reset mundial, e os 10 mandamentos da NON. Isso daí eu não posso falar aqui. Então, vou pegar ali os 10 mandamentos, um por um, didaticamente, fazer conexão com o que está sendo proposto dessa ordem nova mundial e principalmente no que tange aqui, o objeto central do nosso curso, que é o grande reset, né? Então, por favor, vão para o Geopolítica Premium se vocês assim desejarem e puderem, tá? Então vamos lá, essa é a segunda aula. Na aula de hoje eu vou falar, assistam a aula de ontem, a aula 1, para vocês terem uma noção geral, um panorama geral do que é o reset mundial, The Great Reset, tá? Lá vocês vão, quando vocês vão assistir vídeo no YouTube agora, alguém falando sobre o The Great Reset, eu vou falar assim, não, porque em 2020 eles começaram a falar do The Great Reset, você vai falar assim, não. Eu aprendi no curso do Grande Reset, lá do Rafael, que desde 2014 eles estão falando publicamente sobre o reset, tá? Lembra da Christine Lagarde, que eu mostrei para vocês ontem? Bom, 2014, 2015, depois de 2020, pegando o livro do Klaus Schwab, eles formalizaram, então, essa ideia do grande reset, né? Mas isso também é falado desde 88 com a revista The Economist. Beleza, vocês viram isso ontem. Vamos lá, hoje então, dentro dos 7 pontos, 7 objetivos do que é a elite mundial com reset, eu separei esses 2 para nós abordarmos hoje. 2 pontos muito importantes. O que acontece? Eu preparando essa aula aqui, aula 2, sobre a centralização e a moeda digital mundial, a moeda única digital, que são esses BDCs, eu senti uma necessidade de dar uma aula rápida, uma passagem rápida sobre organizações mundiais criadas no pós-guerra. Porque, gente, o grande reset, ele vai estabelecer os princípios, ele vai estabelecer, vai firmar os pilares da ordem nova mundial. Da NON, que está surgindo, o presidente dos Estados Unidos, várias entidades, várias lideranças mundiais estão falando abertamente. A cúpula do governo mundial falou, vocês estão prontos para o governo mundial, né? A NON, falando ali agora, né? Semana passada eu gravei vídeo para vocês abertamente aqui no YouTube. Então não é mais novidade que vai surgir uma nova ordem. Então, assim, o grande reset tem esses aspectos importantes que eu vou destacar para vocês, mas vocês só vão entender a ordem nova se vocês compreenderem que ela não vem somente por uma hierarquia bélica ou um domínio de recursos energéticos, né? Vem também com uma ordem belicista, domínio de recursos energéticos, tá? Vem também com domínio de tecnologia, por isso se fala tanto da inteligência artificial, a 4ª Revolução Industrial vai ter uma aula somente sobre 4ª Revolução Industrial, e vem também um conjunto ideológico, é o tal do bem comum, né, que o Klaus Schwab fala tanto, essa visão mais socialista do mundo. Então,
eu decidi passar aqui rapidamente em organismos criados, organizações mundiais criadas no pós-guerra, em Bretton Woods, para sustentar a ordem, beleza? A ordem, no caso, os Estados Unidos estão no topo dessa ordem do pós-guerra. Vamos lá. Pessoal, importante, se possível vão para o Geopolítica Premium, porque nem todas as aulas eu coloco aqui no canal do YouTube, mas se quiser ficar aqui não tem problema, tá de boa, beleza? Vamos seguir então, olha aqui, eu separei para vocês este conteúdo, ó, organizações mundiais criadas para manter a ordem estabelecida no pós-guerra. Bom, o que acontece é o seguinte, aqui no pós-guerra, né, a Europa estava destruída, ali, gente, a partir de 1943, começam, então, depois de 1944, começam a surgir várias organizações, já entendendo o fim da guerra, entendendo o que iria acontecer. A Europa estava devastada pela guerra. Vários países estavam com grandes prejuízos econômicos, um endividamento muito grande, né? E a guerra ela se deu na Europa, o grande conflito mundial. Porém, mesmo as duas bombas tendo sido lançadas no Japão, mas o conflito se deu na Europa. Então, o que acontece é que a Europa estava destruída. E surge agora o mundo bipolar. Estava surgindo o mundo bipolar logo depois da guerra. Surge o mundo bipolar. No caso aí, a União Soviética e os Estados Unidos, né, disputando zonas de influência. Automaticamente, os Estados Unidos criam duas doutrinas fundamentais. Primeiro, um é o Plano Marshall e o outro é a doutrina Truman. Um prevê socorro econômico e o outro prevê auxílio militar. Então você protege os países que saíram da guerra contra os regimes totalitários, tá? Você protege a Europa e você cria cinturões, tá, que contêm a influência então da União Soviética. Lembrando que a União Soviética lutou contra os nazistas, tá? Contra os regimes totalitários. E aí, perfeitamente, agora o mundo está prestes a se dividir. Então, os Estados Unidos criam, vocês vão ver o surgimento, então, da OTAN, vocês vão ver o surgimento da ONU, e aí a ONU com todas as suas ramificações, a Unesco, a Organizações para a Alimentação, vocês vão ver a OMS, todos os organismos a partir da ONU. Vocês vão ver a criação, em 1944, do Banco Mundial, do FMI. Eu criei aqui um PDF para vocês, uma apresentação rapidamente, e vocês vão vendo comigo e nós vamos analisando. Então, organizações mundiais, antes de nós falarmos de centralização econômica e moeda digital mundial. Para sustentar a ordem, para manter a ordem. A primeira delas que eu vou comentar não surgiu, o que eu falei para vocês, é a exceção. Não surgiu no pós-guerra, no pós-segunda guerra. Surgiu logo após o fim do primeiro grande conflito mundial, Primeira Guerra Mundial. Em 1930, na Suíça, surgiu o BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais. Isso aqui, gente, se vocês querem entender quem manda no Klaus Schwab, quem manda no Fórum Econômico, que eu já vou falar já, quem manda nos bancos centrais, de onde saem as políticas econômicas dos bancos centrais, as diretrizes saem do BIS. O BIS é o banco dos bancos. São algumas dezenas de bancos centrais. O Brasil tem um banco central. Os Estados Unidos têm um banco central. Bom, a França, todos os países têm as suas instituições financeiras centrais. No caso, é o Banco Central. O Brasil tem o seu Banco Central. Então, o que acontece é que a política de juros, o banco que está acima do Banco Central é justamente o BIS. O BIS foi criado em 1930 justamente para dar suporte à Alemanha saindo do primeiro grande conflito mundial, da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, eles se reúnem, né, os senhores aí que mandam no dinheiro do mundo, eles se reúnem criando um conselho que é o banco dos bancos, que dão as diretrizes. A política de juros dos países são determinadas em uma reunião, em um fórum, que no caso aí é o BIS. Você fala assim mesmo, BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais. Quem é o presidente? É esse cidadão que você está vendo aí, que é o presidente do Banco da França, que é o François Villeroy de Galhau. Esse camaradinha é justamente o secretário-geral, né? Ele é o diretor-geral do banco. A foto que você está vendo atrás é a foto da sede, tá? Do Banco de Compensações Internacionais. É o banco dos bancos. Não é o Fórum dos Bilderbergs.
fora dos Bilderbergs é uma questão mais ideológica. É o que vem para o público, tá? Que envolve o mundo midiático. Esses aqui estão lá no topo da pirâmide, lá no topo. Aqui é de onde vêm as ordens para os bancos centrais, beleza? Aconselho vocês, como essa aqui não é uma aula de economia, eu aconselho vocês a pesquisarem um pouco mais sobre o BIS. Beleza, pessoal? O Banco de Compensações Internacionais. Então, foi criado em 1930 na Suíça. Bom, aqui nós começamos então com as organizações criadas no pós-guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial, que sustentam a ordem existente, que está passando, tá? ONU, Organização das Nações Unidas, foi criada em 1945 para promover a paz, a segurança e a estabilidade no mundo. A ONU tem várias outras organizações que saíram dela. Vocês sabem disso. A Unesco, a Unicef e por aí vai. Seu presidente atual é o Antônio Guterres. O que a ONU busca? Por que a ONU foi criada logo após o pós-guerra? Justamente para garantir a estabilidade. Foi criado um Conselho de Segurança da ONU. Os principais países, as principais potências bélicas nucleares deliberam sobre os conflitos e as guerras. Mas quem tem o maior poder de voto, maior decisão no Conselho de Segurança da ONU? Quem manda mesmo na ONU? Os Estados Unidos. Porque a ONU, assim como todas essas organizações que vocês vão ver aqui, foram criadas para manter a ordem mundial. Ok? Então a ONU tem várias secretarias, várias agências, mas a principal, quem manda realmente são as decisões dos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Ok, a outra organização importante para vocês entenderem aqui a centralização econômica e a moeda digital mundial, eu vou falar para vocês, é o Banco Mundial. O Banco Mundial ele foi criado um ano antes do FMI, ele foi criado no Bretton Woods. O FMI também é resultante de Bretton Woods. Tá? Já falo para vocês de novo o que é o Bretton Woods. Mas o Banco Mundial ele foi criado em 1944 em Bretton Woods e ele primava, tá vendo aqui? Ele primava pela reconstrução da Europa. Falei para vocês, a Europa estava devastada pela guerra, então precisavam ter políticas para financiar a reconstrução da Europa, beleza? Quem é o presidente? O David Malpass. David Malpass é esse camaradinha que você está vendo aí, ele é o diretor-geral do Banco Mundial, é o presidente do Banco Mundial. Então o Banco Mundial ele foi criado objetivamente para sustentar, reconstruir a Europa. Ele tinha um nome, tá? Que era o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, era o BIRD, que aportuguesando mesmo essa sigla era assim, BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Por que mudou o nome? Porque a Europa já tinha se reconstruído, a Europa já tinha se desenvolvido. Então, o foco do Banco Mundial não era mais somente a Europa, era os países em desenvolvimento, porque veio a Guerra Fria. Então precisava ampliar essa zona de influência. Então o Banco Mundial passou a reconstruir e a financiar os outros países que não estavam necessariamente na Europa. Por isso que mudou de nome, deixou de ser Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e se tornou Banco Mundial. Ok, pessoal? Então tá aí, foi criado em 44 em Bretton Woods. Logo depois foi criado o FMI. O FMI foi então criado em 45, também a partir de Bretton Woods, Fundo Monetário Internacional, é o que significa a sigla. A atual presidente do FMI é a Kristalina Ivanova Georgieva. Ivanina Kristalova Georgieva já falou, inclusive, na centralidade, falou inclusive de aproveitar a crise de ordem sanitária para fazer com que o FMI promovesse uma centralização da economia mundial, a fim de acabar com as disparidades, as desigualdades e, então, oferecer socorro aos países, caminhões de bilhões e bilhões de dólares, né? É assim que o FMI funciona. Quais são os objetivos fundamentais do FMI? Bom, a princípio o FMI ele foi criado com uma composição de 188 países. O FMI ele tem cadeiras e nessas cadeiras
são os países, né? Os países, vários países compõem essas cadeiras, que é o Diretório Central, aqueles que deliberam sobre as decisões, que tomam as decisões do Fundo Monetário Internacional. A princípio eram 178 países, membros do FMI, e tem uma cadeira que são os diretores. Essa cadeira, quem tem maior poder de voto é quem tem o maior fundo de reserva, uma estabilidade monetária. Ele quer evitar as disparidades no câmbio, oferecer socorro financeiro para os países. Então, cada país cria a sua reserva internacional no FMI, esse fundo. Por isso que é fundo, porque os países fazem depósitos. Atualmente, quem possui o maior fundo, portanto, tem maior poder de decisão, de deliberação do FMI, são os Estados Unidos. Vamos lá, foi criado então em 1945, trabalha diretamente com a ONU, facilitando a política monetária dos países, empréstimos, regulamentações, e junto com a ONU busca reduzir a pobreza. Em um momento de crise, de quebra financeira, um problema cambial, os países recorrem ao FMI. Se eu não me engano, o maior empréstimo feito na história do FMI foi para a Argentina. A Argentina, se eu não me engano, foi em 2020 ou 2019. Com esse governo do kirchnerismo, esse governo socialista. Quando o país recorre ao socorro do FMI, automaticamente, quando ele pega este empréstimo, ele vai ter que pagar juros, né? Além da dependência econômica, né? Além dele ficar na mão, de pires na mão com o FMI, ele precisa pagar juros. Só que os juros são mais baixos do que um país pegar, um banco central, por exemplo, pegar num sistema aberto, pegar no capital privado, mas ele vai precisar pagar os juros. Em contrapartida, o país que pegou os juros, que pegou o empréstimo no FMI, ele precisa dar garantias, ele precisa dar contrapartida para o FMI, precisa dar garantias de que ele vai pagar a sua dívida, ok? E de que ele também vai conter a sangria financeira. Por exemplo, ele vai estabelecer uma política de austeridade, tão conhecida, né, comumente conhecida de política de austeridade fiscal. O que é isso? Um país está com um problema econômico, por exemplo, a Argentina, vai lá pegar um empréstimo no FMI. Ok, os estados aqui no Brasil, o estado do Amazonas, inclusive, foi autorizado pelo STF a pegar dinheiro diretamente do FMI, tá? E não passar pela União. O STF autorizou isso. Então, mas via de regra um país, a Argentina foi lá e pegou o empréstimo do FMI. O FMI, além de cobrar os juros, o FMI impõe, o Fundo Monetário Internacional impõe algumas diretrizes, né? Algumas contrapartidas. Primeiro, a garantia do pagamento. Segundo, o país precisa reduzir os gastos públicos, precisa equilibrar as contas e estabelecer reformas estruturais. São justamente as políticas de austeridade fiscal que você escuta tanto. Quais são os objetivos aqui? Passando rapidamente pelo FMI, vamos resumir isso. Objetivo: garantir a estabilidade do sistema financeiro mundial. Exemplo, quando acontece de um país desvalorizar o seu câmbio só para favorecer a sua exportação. O FMI, a política monetária do FMI vai intervir, porque está entendendo que o país está se beneficiando de uma desvalorização proposital do seu câmbio. Só para vocês entenderem como é que significa isso. Por exemplo, eu tenho essa pomadinha aqui. Deixa eu ver se vocês estão me assistindo aí direitinho. Então, estão me assistindo. Vou voltar à tela cheia. Eu tenho aqui essa pomada. Vamos supor que essa pomada aqui, ela para ser fabricada, para chegar na loja, lá na farmácia, na drogaria, ela custou, ela custou R$50. Custou R$50, portanto, ela custou $10. No câmbio de hoje, mais ou menos $10, tá? À medida que o real se desvaloriza, eu consigo exportar suponhamos, o dólar foi para R$10. Então, significa que esse produto vai chegar nos Estados Unidos, não é valendo $5, vai chegar valendo R$2,5. Então, o produtor nos Estados Unidos que produz a mesma pomada, ele vai ter um grande prejuízo, porque o produto brasileiro vai chegar lá, por causa da desvalorização do real, chega lá a R$2,5. Então, chega pela metade do preço que o produtor local, né, que o fabricante local tem a capacidade, margem de lucro, etc., de colocar, estabelecer na prateleira. Então, para evitar justamente
esses maus exemplos, né, de desvalorização proposital estratégica do câmbio para lucrar com a exploração, com a exportação, o FMI atua. Outra coisa, então, é monitorar os riscos dos países e controlar os países através da centralização com os bancos centrais. 3. Atua para estabilizar o câmbio, no exemplo que eu dei agora, mas eu aconselho vocês também a dar uma olhada no BIS, como eu expliquei para você no início da nossa aula. Bom, desenvolver e expandir o comércio global, que entra justamente também na Organização Mundial do Comércio, que eu vou explicar, e entra junto com o FMI agora, que é promover a expansão comercial. Então auxilia os países no seu crescimento, no crescimento dos países, é justamente o crescimento comercial, através do financiamento. Então pense que o FMI é um fundo criado pelos países, abastecido pelos países. Os países que mais depositam, que mais contribuem, são aqueles que têm mais poder decisivo, que deliberam mais, têm mais voz, mais autoridade no fundo. Um país que recorreu, ele precisa dar a contrapartida, a austeridade fiscal, reduzir os gastos públicos, né, criar uma política fiscal mais equilibrada, dar garantias que vai pagar e que também está criando um terreno favorável para a recuperação econômica. Ao mesmo tempo, o FMI, junto com a ONU, favorece o comércio mundial. É óbvio que faria isso, né? O FMI. Lembre, gente, esses organismos, essas organizações foram criadas para manter a ordem. Então, empresta dinheiro, torna o país subserviente. É exatamente isso. Então, os países mais endividados são os mais subservientes. Olha aqui. Continuando. Aí você deve estar perguntando, Rafael, e o Fórum Econômico Mundial? O Fórum Econômico Mundial, só para você ter noção, não foi criado no pós-guerra. Tá aí na tela? Opa, agora. Aí, ó, Fórum Econômico Mundial, de onde vem a ideia do grande reset, né, do The Great Reset. Fórum Econômico Mundial, tá? A sigla em inglês aí que vocês estão vendo, é um nome novo. Foi criado quando? Foi criado justamente na quebra de Bretton Woods. A criação do FMI, a criação do Banco Mundial, a criação da ONU, essa criação desses órgãos se deu em Bretton Woods. Bretton Woods é o nome de um lugar nos Estados Unidos onde teve essa conferência, essa cúpula mundial, que estabeleceram então as diretrizes para a criação desses organismos e estabeleceram várias convenções. Em Bretton Woods, por exemplo, foi criado a paridade dólar-ouro. O câmbio no mundo era balizado no ouro. Então, o dólar tinha lastro no ouro. Um dólar era igual a 0,88 do ouro, gramas do ouro. Então, se eu imprimo 2 dólares, eu tenho que ter a quantidade equivalente em ouro, em espécie. Isso foi lá em Bretton Woods, justamente para criar um lastro. Tá? Isso lá em 1944. Aí veio o Banco Mundial, veio o FMI, veio a ONU e etc. Em 1971, o presidente Nixon, presidente dos Estados Unidos, ele quebrou Bretton Woods, o acordo de Bretton Woods. Então, em 1971, o grupo que já se reunia, né, o clube que já se reunia para discutir o mundo é um fórum, tá? Um fórum que visa aí basicamente propor soluções para o mundo, discutir, né, problemas sociais. Depois veio o Fórum Social, né, que é como se fosse a contrapartida, o oposto do Fórum Econômico Mundial. Depois veio o Fórum Social, que é outra coisa, mas o Fórum Econômico Mundial é justamente para discutir o mundo a partir da quebra de Bretton Woods. E ali, as ideias que eram enviadas pelo BIS, que eu falei para vocês, que é o Banco dos Bancos, e do FMI, é então falada, é discutida. Aí tem artistas, tem chefes de economias, tem personalidades do mundo que vão lá, presidentes, né, grandes mandatários dos países, vão discursar no Fórum Econômico Mundial. Lembrando, o Fórum Econômico Mundial é uma extensão de um clube, um grupo muito seleto que manda no mundo. É o grupo dos Bilderbergs, ou Bilderbergs Club, Clube dos Bilderbergs. Eles se reúnem num hotel e era um grupo muito seleto da elite mundial, e ali eles deliberavam sobre a solução para o mundo. São pouquíssimas pessoas, não tem filmagem, é uma segurança altíssima, e
pouco se sabe do que é discutido no Clube dos Bilderbergs. O Fórum Econômico Mundial, né, foi criado então pelo Klaus Schwab, o alemão economista Klaus Schwab, como você está vendo aí, está na tela para você. O Fórum Econômico Mundial ele expõe muito mais a ideologia, as bandeiras e o desejo do que é discutido no BIS, no FMI e no grupinho dos Bilderbergs. Então vem um Fórum Econômico Mundial, traz as lideranças, traz o Elon Musk, leva presidente, leva o Macron, leva então as personalidades do mundo, justamente para dialogarem sobre um mundo melhor. O Fórum Econômico Mundial, como eu falei para você, ele preza mais por questões do desenvolvimento sustentável, do impacto da industrialização, sustenta as bandeiras das agendas da ONU, com a Agenda 2030, agenda ambientalista. Então, esse fórum de discussão delibera sobre várias questões do mundo, o impacto da tecnologia. Então, é o que o mundo financeiro manda, ligado ao lado social, político e ideológico. Aí vem um Fórum Econômico Mundial. Eu só coloquei aí, como estamos falando do Grande Reset, só para você entender, não foi criado lá em Bretton Woods, apesar de já existir um organismo antes de Bretton Woods que manda no Fórum Econômico Mundial, que foi base, que é o BIS, né, que foi base justamente para Bretton Woods. Aqui é interessante, ó, vocês devem estar se perguntando, Rafael, e a Organização Mundial do Comércio? Aqui nós estamos falando da prateleira mais rasa da Organização Mundial do Comércio, tá? A Organização Mundial do Comércio, esse nome é recente, esse nome foi em 1995, logo ali no final da Guerra Fria, né, o fim do mundo bipolar, se ampliou uma convenção, antes era conhecido como Acordo Mundial de Tarifas e Comércio, criado em 1947, sim, como uma evolução de Bretton Woods, para tentar regular ou regulamentar as trocas comerciais. Por exemplo, o Brasil, durante muito tempo, e até hoje, é um grande produtor de laranja, os Estados Unidos também, e os países ficam protegendo seus produtores. É claro, protegendo seus produtores, consegue então o país vender muito mais, tá? E esse comércio é desleal. A Organização Mundial do Comércio, como era conhecido até 1995, o Acordo Mundial de Tarifas e Comércio, que foi criado em 1947, está lá na prateleira de baixo das organizações mundiais. Por quê? Os países não respeitam, os países quebram as regras com muita frequência. O Brasil tem vários processos na Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos, contra, por exemplo, a China, contra vários outros países, e os outros países também têm processos contra o Brasil. Já teve brasileiro presidindo a Organização Mundial do Comércio, e hoje, quem é a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio é Okonjo Iweala, que é a primeira mulher a ser diretora-geral ou a presidente da Organização Mundial do Comércio. Então, é uma evolução do que foi criado em 47, mas não, na boa, não deu muito certo. Tá? Tá na prateleira de baixo dos organismos mundiais. Beleza? Centralização econômica, coisas que eu preciso destacar para vocês. Bom, vamos lá. Algumas pessoas podem alegar que já temos uma centralização econômica global, mas não entendem o que isso realmente significa. Dentre os objetivos que eu coloquei para vocês, que são 7 do Grande Reset, o que a elite econômica quer, a econômica mundial quer, é centralização econômica global. Então muitas pessoas dizem, já existe centralização econômica por causa das políticas do FMI. Sim, ok, mas eu estou só organizando as ideias para vocês aqui, ó. Algumas pessoas podem alegar que já temos uma centralização econômica global, mas não entendem o que isso realmente significa. Embora os bancos centrais nacionais sejam todos membros do FMI, do Banco de Compensações Internacionais, o BIS, e recebam suas ordens, as ordens de marcha dessas instituições, o que os globalistas querem é uma governança global aberta das finanças, provavelmente através do FMI. Eu destaquei para vocês, o que os globalistas querem é a governança global, tá? Aberta das finanças, provavelmente através do FMI. Através como? Vocês vão entender aqui na moeda digital que está aqui embaixo. Bom, o que eu destaquei aqui embaixo para vocês? Olha, o objetivo final da centralização total é apagar a própria ideia de livre mercado e permitir que um punhado de micropessoas, de algumas pessoas, né, que é a elite financeira mundial, coloquei aqui como microgerencie todos os aspectos do comércio e negócios.
Não se trata apenas de influência, trata-se de império econômico. Mas para alcançar um banco central global, eles devem primeiro implementar um plano de moeda mundial. Então entendam, não tem como eles controlarem os bancos centrais. O Banco Central Chinês tem uma política, tem suas diretrizes, da Argentina também, né? Do Brasil também. Então como eles vão controlar todos os bancos centrais? Fazendo uma coisa, criando uma única moeda mundial. E essa moeda tem que ter um lastro na sexta SDR. Vamos lá, já fiz vídeo explicando para vocês isso. Tem aqui, inclusive, tem no canal aberto. Só vem através de uma moeda digital mundial. Antes de entrar no tema um sistema de moeda digital mundial, lembrem o seguinte, ó, aqui, em 1988, a The Economist disse que o mundo teria uma moeda única. E essa moeda seria digital. E a ideia que eles dão ali é que essa moeda viria do Fundo Monetário Internacional, do FMI. Por isso eu expliquei para você o FMI, a ONU, enfim, tá? A Organização Mundial do Comércio. Expliquei para você esses organismos para você entender. A previsão da revista The Economist de 1988 se tornou realidade, porque no caso aqui está falando do Bitcoin, né? É uma matéria do Bitcoin UK. Tá aí a capa da The Economist em 88, a Fênix, né? Então, queimando o dinheiro físico. Vocês vão ver que está queimando o dinheiro de papel. Está queimando o dólar, está queimando a libra. Porque é o desejo do BIS, é o desejo dos Bilderbergs, é o desejo do Fórum Econômico Mundial, enfim, é o desejo do FMI para sustentar a ordem nova. Então vocês vão ver isso com mais frequência, o fim do dólar, o fim do dinheiro físico e o início das CBDCs. Falando em início das CBDCs, eu coloco essa última planilha para vocês aí, ó. Deixa eu arrastar para cá. Tá aí. Eu separei para vocês também essa planilha. CBDC. Para ter a tal centralização econômica mundial, para controlar os bancos centrais, as economias dos países, eles precisam, então, mudar o dinheiro. Como se muda o dinheiro? Através das CBDCs. As CBDCs já estão em curso. O primeiro país a criar e a implantar a sua CBDC, CBDC é uma sigla em inglês, tá? Para a moeda digital do Banco Central. Foi Bahamas. Bahamas foi o primeiro país do mundo e, claro, não vai começar por uma grande economia. A China está testando, mas a China não implantou o yuan digital, tá? E impôs isso para o cidadão usar. A China está fazendo testes, fez testes inclusive nos Jogos de Pequim. Mas o primeiro país a usar oficialmente, estabelecer como uma moeda de paridade, etc., de troca, oficialmente reconhecida, as pessoas vão usar isso por causa da crise sanitária, foi o Caribe. Se chama dólar, sand dólar. Perdão, sand dólar, beber uma água. Sand dólar, na verdade, é o dólar de areia, como é popularmente chamado. Dólar de areia onde? No Caribe. Vocês vão ver El Salvador adotando Bitcoin, vários outros países também criando a sua CBDC. O Facebook divulgou que está criando a sua moeda, a princípio era como é que se chamava? Lira, alguma coisa assim? Libra, né? Alguma coisa assim, né? Assim como o Reino Unido, né? Alguma coisa do tipo. Bom, a China, a Rússia, Israel com o shekel, Brasil com o real digital e por aí vai. Então, a estratégia, o foco deles é controlar os bancos centrais através das moedas digitais. Eu coloquei propositalmente para vocês a capa da The Economist, de novo, além daquela de 1988, lembrando, além dessa aí, ó, de 1988, da Fênix, como vocês estão vendo, eu coloquei para vocês aí a GovCoin, de novo, a The Economist. Lembrando, quem manda na The Economist, quem são os donos da The Economist? Os Rothschilds, beleza? Os Rothschilds é a dinastia, são os banqueiros que mandam nas finanças do mundo. São eles que fizeram o Emmanuel Macron. Emmanuel Macron era banqueiro dos Rothschilds na França. E eles lançaram a GovCoin, falando das CBDCs, tá? Das moedas digitais dos bancos centrais, tá? Controlando a mente das pessoas. Tem um vídeo até aberto aqui no YouTube para vocês e Facebook também. Mas enfim, gente, só para concluir, vamos voltar para cá. Deixa eu só ver se vocês
estão lendo aí direitinho. Vou precisar ajeitar a janelinha. Aqui, ó. As últimas coisas que eu coloquei para vocês, que é um sistema de moeda digital mundial. Sem isso, não tem como eles controlarem os bancos centrais. Então vamos lá, um sistema de moeda digital. O FMI vem falando em usar sua cesta de direitos de saques especiais, que são os SDRs. O FMI criou uma cesta que já existia desde a fundação, desde a criação do FMI, tá, pessoal? Em 45, desde a criação do FMI lá em Bretton Woods, depois de Bretton Woods, eles criaram uma cesta, que é uma cesta de socorro, é um fundo de depósito. E essa cesta, justamente para não prejudicar o câmbio dos países, essa cesta é composta por dólar, por ien, por euro e por libra. Então, essa cesta ali, os países, quando pegam fazem um saque no FMI, pegam um empréstimo, esse empréstimo tem um balizamento nessa cesta de socorro, né? A cesta de saque dos países, que se chama SDR ou XDR. É como se fosse uma moeda do FMI, uma moeda mundial do FMI, mas só funciona diretamente para os países. Então é de banco central para banco central. Tá? Embora o FMI não fale que seja uma moeda, funciona como se fosse uma moeda. Beleza? Então o FMI vem falando desde os anos 2000. Eu separei para vocês aqui, ó, transcrição do Fórum Econômico Mundial. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Opa, subi. Aí, ó. Transcrição do Fórum Econômico Mundial. Agora sim. O mundo, uma moeda, : destino ou ilusão? 8 de novembro de 2000. Então o Fórum Econômico Mundial fala da moeda única desde 2000, na verdade é desde 88, quando eles quebraram Bretton Woods, quebraram a paridade com o ouro, o lastro no ouro, em 71, eles começaram a falar da necessidade de ter uma moeda única. Gente, isso está na profecia bíblica, de ter um sistema financeiro unificado. O anticristo vai depender disso. A marca da besta depende de uma moeda única. Está aqui diante de nós. Então, estou só colocando matérias que reforçam isso, para você estar muito respaldado quando falar da marca da besta, do sistema da besta, do controle mundial. Quando falar da NON, não vai ficar só verbalizando coisas sem sentido, você vai entender o que está acontecendo de estrutura mesmo na surdina. Então, desde 2000, o Fórum Econômico vem falando. Ó, como vocês estão vendo aí, essa matéria está no site do Fórum Econômico Mundial, ó, você está vendo aí o Fórum Econômico Mundial, em 2000, tá? Vou manusear um pouquinho para vocês, olha aí. Agenda. Ó. São perguntas. Gostaria de dar as boas-vindas nesse evento, tá? Um mundo, uma moeda, destino ou ilusão. Tá, beleza. Eles vão falar aqui o que é isso, né? Qual é essa discussão. Então, em 2000, na reunião do Fórum Econômico Mundial, essa foi a pauta. Uma moeda única. Um mundo, quer dizer, um mundo centralizado, um governo centralizado, um governo mundial, com um sistema financeiro controlado, centralizado, né, com a mão de ferro da elite mundial, obviamente. A questão da sexta SDR, muito antes da crise sanitária, em 2020, já em 2019, eles falavam dessa sexta SDR. Como você está vendo aí, deixa eu ver se está vendo mesmo. Ó, tá sim, sexta SDR. E o que é a sexta SDR? Vou dar uma passada rapidamente aqui. No 15º aniversário de Bretton Woods, da Conferência de Bretton Woods, que criou o FMI, o Banco Mundial, coincidiu com a celebração de meio século da inclusão do direito especial de saque, SDR ou XDR, nos artigos do acordo do FMI. Também em 2019, vimos a disseminação de criptoativos e o lançamento da proposta do Facebook de criar a Libra, como eu falei para vocês, né? Uma moeda digital global baseada na tecnologia blockchain. Os bancos centrais estão discutindo ativamente a emissão de moedas nacionais digitais. E a ex-diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, opa, você assistiu a aula de ontem? Ok. Levantou a possibilidade de lançar uma versão digital do SDR. Gente, quando é isso, gente? Quando? Colocar meu marcador. Quando é isso, galera? Marcador em vermelhão. Quando é isso? Opa, transparência. Quando é isso? Deixa eu voltar. Aqui, ó. 2019. O que ele está falando? Em 2019, a Christine Lagarde
que é a ex-diretora-geral do FMI, falou sobre a possibilidade de lançar uma versão do SDR, uma versão digital. Que seria a versão digital do SDR? Uma moeda única mundial. Interessante. Aqui vai falar sobre as origens do SDR, que eu já expliquei para você, que é essa cesta no depósito dos países, criando esse fundo, né, mundial. Vários benefícios. A matéria é do Fórum Econômico Mundial e vai dar justamente os benefícios. Beleza? Então, para ter a centralização econômica, para eles controlarem o mundo, o sistema financeiro mundial, depende das moedas digitais dos bancos centrais. É por isso que nós estamos falando, que eu falo tanto sobre as CBDCs, conectando com a profecia bíblica. Eu acho, não lembro, gente, eu também não pesquiso tantos canais assim no Brasil, mas eu fui um dos primeiros a falar, olha, gente, se vocês quiserem entender a marca da besta, vocês precisam olhar para as CBDCs, as moedas digitais dos bancos centrais, porque ela vai oferecer o controle mundial do dinheiro. O dinheiro será controlado, não só o dinheiro, como a gente pensa logo na espécie, né? Você precisa pensar e falar do sistema financeiro mundial, os bancos centrais controlados pelo dinheiro digital do FMI, que vai ser o SDR digital. Veja que as coisas que eu falo para vocês no YouTube têm coerência, porque eu estou fundamentando com bastante leitura, só que não dá para falar tudo lá, às vezes as pessoas acham que eu estou ostentando informação, né? Mas é a realidade. Então vejam, espero que vocês tenham entendido o papel dos organismos internacionais sustentando a ordem, tá? Controlando os países, oferecendo reconstrução, claro, porque assim foi o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que virou o Banco Mundial. Reconstruindo a Europa. Reconstruir a Europa precisa reconstruir os países subdesenvolvidos, né? No mundo polarizado, dos países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, melhor dizendo. E aí vem os outros organismos, o FMI, criando então esse controle financeiro, mas lembrem que a ordem sai do BIS, a ordem sai dos Bilderbergs, e quem manda nesses caras são as dinastias. As dinastias que financiam os governos. A dinastia, por exemplo, Rothschild, né, para falar meu inglês bonitinho, Rothschild. Pessoal, é o seguinte, essa é a segunda aula, espero que vocês tenham entendido, voltem, repitam, separem, peguem aqui os pedacinhos para ficar bem explicadinho para cada um de vocês. Obrigado, até a próxima aula vai ser bem interessante, hein? Valeu, pessoal, tchau, tchau.